Aleluia, graça e paz. Ainda de pé, feche seus olhos uma vez mais. Aleluia. Querido Deus, nós te agradecemos pelo teu filho, porque o Senhor um dia olhou para a terra e viu um povo pecador, um povo que cuspiu, um povo que humilhou, um povo que negou a Jesus, o Filho do homem, mas o Senhor nos amou, e hoje nós estamos aqui para celebrar não somente a vida, mas a ressurreição de Cristo nosso Senhor. Eu te dou graças por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo teu servo que aqui orou por mim. É a tua noiva, somos a tua igreja, Senhor. E eu creio que estamos como o Senhor, Mateus capítulo 25, estamos como as 5 virgens prudentes. Nós estamos guardando o nosso azeite, Pai. Nós estamos zelando por ele. Nós não estamos gastando à toa. Nós estamos queimando o incenso na hora certa, para que esse incenso suba como um cheiro suave às suas narinas, e o Senhor receba a nossa adoração, porque nós cremos, ó Pai, e está muito perto de ouvirmos alguém dizer à meia-noite: aí vem o noivo. Nós estamos muito perto de ouvir, Senhor, como declara a tua palavra em Apocalipse: o som da trombeta irá soar. Espírito Santo, assim como fala a tua palavra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A terra, as nações irão se prostrar diante desse Rei. Desperta a tua igreja, desperta a tua noiva. Em breve, meu Pai, aleluia, em breve haverá um casamento, e nesse casamento nós estaremos, ó Senhor, ao seu lado. Uau! Toma o seu lugar, querido. Jesus está aqui. Eu quero compartilhar com a amada igreja nessa noite um tema que o Senhor colocou ao meu coração, um tema pouco falado nesses dias, um tema complexo, que em 40 minutos, 1 hora, eu não conseguiria expressar a majestade e a beleza do nosso Senhor. Quem é Jesus? Faça essa pergunta para o seu irmão que está ao seu lado aí: quem é Jesus? Lucas capítulo 9. Se você trouxe a sua Bíblia, se não, acompanhe pelo telão. Lucas capítulo 9, versículo número 18 a 20 diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Então responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros: quem és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês? Perguntou aos discípulos. O que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Amém? Eu vou resumir tudo que vou falar nessa noite em uma frase, que diz assim: Jesus é a humanidade de Cristo, e Cristo é a divindade do homem Jesus. Vou repetir: Jesus é a humanidade de Cristo, e Cristo é a divindade do homem Jesus. É importante entendermos nessa noite, como igreja e como filhos, querido, que existe 2 naturezas dentro de uma pessoa: Jesus, homem, e Jesus,
o Cristo. Jesus homem, ele nasceu de uma mulher virgem, que veio desejado do céu. O primeiro Adão, o primeiro homem gerado na terra, aonde o pecado entrou, esse homem foi gerado na terra, e esse homem ficou na terra, ele gerou coisas da terra. Mas Jesus, o filho do homem, porque até então, antes dele nascer, ele não poderia ser o filho de Deus, ele tinha que ser filho do homem, porque ele nasceu de uma mulher. Então o filho do homem, ele não foi gerado do pó da terra, mas ele foi desejado aonde? No céu. E quando Deus Pai desejou o seu filho no ventre de uma mulher virgem, completou-se a palavra que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 ou 4, me falha a memória, que diz assim, que o Senhor nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tudo que foi construído foi para louvor e honra do nome de Cristo, o Filho de Deus. Jesus, ele não era o Filho de Deus. Jesus, ele tinha Deus Pai como seu Deus. É interessante entendermos isso, por quê? Porque enquanto Jesus estava andando nessa terra, ele estava manifestando quem? O Deus, o Criador. Ele estava apresentando o Deus ao qual criou todas as coisas. Mas quando Jesus morreu e se ascendeu e foi até a glória, juntamente com Deus Pai, aí ele já não é mais o filho do homem, ele é o Filho de Deus, ou seja, o Pai dele é o próprio Criador de todas as coisas. É interessante, enquanto Jesus homem estava na terra, e quando ele foi para a cruz, morrer na cruz do Calvário, ele não disse: Pai, por que me abandonaste? Qual foi a conversa de Jesus com Deus? Deus meu, por que me abandonastes? Jesus, ele via o seu Pai como um Deus, assim como nós vemos hoje o nosso Pai como um Deus. Jesus homem se despiu de sua glória, ele estava sujeito a todos os desejos dessa terra, mas como filho fiel e obediente, ele não cedeu às tentações, ele permaneceu firme. Enquanto Adão estava construindo coisas para a terra, para permanecer na terra, Jesus estava construindo coisas para a eternidade. Por isso que Jesus não teve casa, por isso que Jesus não teve recursos financeiros, por isso que Jesus não juntou nada nessa terra. Por quê? Porque tudo que foi construído dentro de mim e dentro de você, que isso vai resultar na eternidade. Jesus não construiu nada que ficasse nessa terra. Toda a obra-prima, toda a majestade, toda a glória, todo o anseio, toda a busca, toda a semelhança com o Criador tinha um propósito apenas. E qual era o propósito? Fazer o Deus conhecido. Jesus homem caminhou entre os povos, ensinando acerca de um Deus ao qual ninguém tinha visto ainda. É interessante, querido, porque uma coisa hoje é nós pegarmos a palavra e nela meditarmos e entendermos acerca de algumas coisas, mas naquele tempo não, ele era o verbo, e as pessoas olhavam para ele: será que é esse o ungido, o Messias? Havia uma dúvida pairando no ar. João Batista, se você ler o texto do Evangelho de Marcos, João Batista estava batizando, e quando ele viu Jesus, ele disse assim: lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que ele não sabia que o próprio Jesus, ao qual era primo dele, era o Cordeiro de Deus. Enquanto João estava batizando, para que se manifestasse o Cristo em algum lugar que ninguém sabia, Jesus se apresenta para ele. Mas Jesus era o primo de João Batista. João Batista não sabia que ele era o Rei dos Reis. E sabe como ele entendeu? Quando Jesus foi batizado e desceu sobre Jesus o Espírito Santo, e não apenas desceu, mas repousou. E ouviu-se uma voz do céu dizendo: aí está o meu filho amado. Então todo olho ficou sabendo que Jesus era o Filho de Deus.
Mas João Batista, no texto de Marcos, ainda continua dizendo que ele não parou de batizar, ele continuou batizando para que o Cristo se apresentasse novamente. João Batista não entendeu que Jesus, o seu primo, era o Cristo. Por soberba, orgulho, vaidade, como meu primo, não pode ser ele, eu vou continuar batizando. O que aconteceu com João Batista? Foi preso. E de dentro da cadeia ele disse assim, vê lá se realmente é ele. E aí cumpriu-se a palavra. A cabeça de João Batista foi cortada. Você sabe por que a cabeça de João Batista foi cortada? Porque na igreja ao qual pertence a Cristo só tem um cabeça, e todas as outras vozes têm que se calar. Jesus Cristo é o cabeça. Jesus, o homem, não poderia ser o cabeça, porque ele era homem, e ele teria que morrer. E ele sofreu, como uma ovelha muda foi levada ao matadouro. Não tosquenejou, não reclamou, não murmurou. Estou aqui, faça o que tem que fazer. E ele foi levado a uma cruz. Mas enquanto Jesus, o Cristo, ele é o governo de todas as coisas. Em Gênesis disse: pela minha palavra haja luz e houve. A palavra haja é o verbo, e o verbo é a palavra, e a palavra é o Cristo. Tudo que foi feito para uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Cristo. Irmão, deixa eu parar um pouco aqui e te dizer uma coisa. Eu não sei como foi o seu ano, eu não sei o que entrou no seu coração, mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Se Cristo não for suficiente na sua vida, nada mais será. E parece uma coisa simples e lógica, porém, nas dificuldades, nós corremos primeiro atrás de um líder, de um pastor, do marido, da esposa, mas nós não nos prostramos diante daquele que governa tudo e todos, porque não o conhecemos. Se perguntarmos para qualquer pessoa hoje, seja budista, espírita, o Islã, qualquer religião, que não crê em Jesus, eles vão saber quem é Jesus, porque todos conhecem o Jesus homem. Jesus homens todos conhecem, mas Jesus o Cristo, só aquele que tem revelação. Jesus o Cristo, são só para aqueles que têm intimidade. Jesus o Cristo, são só para aqueles que passam horas e horas com Ele. Jesus, o homem, é o Logos, mas Jesus o Cristo é a palavra rema. Você pode saber tudo a respeito de uma pessoa famosa, e mesmo assim não conhecer pessoalmente essa pessoa. Quando perguntamos quem é você, quase todo mundo responde o que você faz, de onde você veio, sua família, a família que você faz parte. Contudo, essas respostas estão erradas. Você não é a sua profissão, seu local de origem ou com quem está casado. Isso mostra que muitas vezes não sabemos o significado profundo dessa pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? É Natal. Uau! Mais um Natal, o último domingo do ano. E o que você fez? Tem uma música aí que fala. E o que nós fizemos? Estava conversando com alguns irmãos essa semana, e acerca dos GCs, né? Ele falou: não, mas vamos voltar antes, porque senão as ovelhinhas se perdem. Eu falei: se as ovelhinhas se perderem, você não manifestou Cristo, você manifestou o seu eu neles. Porque quando eu tenho uma revelação de quem é Cristo, o mundo se abala, os oceanos se explodem, vulcões entram em erupção, mas todavia a minha vida está firmada no meu Senhor. É a diferença.
Muitos estão agarrados na orla do Jesus homem, mas se esqueceram de estar na frente do trono daquele que vive e reina para o todo sempre. Os anjos serafins estão diante do Cordeiro nos céus, declarando: Santo, Santo, Santo é aquele que vive e reina para todo sempre. Sabe qual é o nosso problema? Gostamos do Jesus homem porque o Jesus homem faz milagres. O Jesus homem resolve os nossos problemas. O Jesus homem abre a porta de emprego. O Jesus homem faz tudo que ocupa a minha necessidade. Mas enquanto Jesus Cristo, Ele te apresenta a eternidade. Só que a eternidade, ela não é visível. O céu não é visível. Então eu deixo a eternidade para daqui a pouco. Mas em Lucas vai dizer que o reino de Deus já chegou a vós. E aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? Pergunta para o Senhor: onde está o reino de Deus? Pergunta para ele: aonde está o reino de Deus? Aonde está? Agora aponte o dedo de profeta para o seu irmão e fala: o reino de Deus está dentro de vós. Se o reino de Deus está dentro de mim, dentro de você, uau, eu estou diante do céu, da eternidade. A questão é: eu consigo compreender e entender isso que vai além das minhas necessidades? Jesus homem veio na terra, foi importante, Ele é poderoso, porque é a mesma pessoa. Mas quando Jesus o Cristo apareceu, ninguém o mata mais. Enquanto Jesus homem, as pessoas condenavam: prendam, crucifiquem, açoitem. Mas quando Jesus o Cristo aparece, todos se dobram. A diferença é, querido, quem você está servindo nessa noite? Como está o seu coração? Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Qual é o seu anseio? Culto ao Senhor, querido, não é apenas sentar numa cadeira confortável como essa, mas o culto tem que haver sacrifício. Se não haver sacrifício, não houve culto. Romanos 12:1-2. Nós somos o sacrifício vivo, como uma oferta suave ao Senhor, prontos a morrer pelo nosso Senhor. Só que a igreja está dormindo. Eu comecei orando com Mateus capítulo 25. Eu estou como as 5 prudentes. Eu não estou perdendo tempo e gastando o meu azeite daquilo que não é para a eternidade. O que é da terra, vai ficar na terra. Por isso que a Bíblia diz: quem é sujo, se suje mais ainda. Mas quem é santo, se santifique mais ainda. Para quê? Para que Cristo seja forjado em vós. Você está aqui? Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas falam dele depois que saber o que os seus seguidores falariam ao seu respeito? Hoje, essa pergunta continua sendo feita pelo Mestre: quem é Jesus para você? Muitas pessoas falam sobre Jesus e às vezes não param para refletir quem realmente Ele é. Quem é Jesus para você, querido? Jesus é aquele que transformou minha vida. Uau, maravilhoso e poderoso isso. Mas Ele não é só isso. Ele não é o Aladim ali da lâmpada mágica. Ele é muito mais do que isso. Quem é Jesus para você nessa noite? Quem é Jesus dentro da sua casa? Jesus é lembrado dentro do seu lar. Ele é entoado. Ele é adorado dentro da sua casa. Ele é celebrado. Jesus é celebrado dentro do seu lar, querido.
Quando você está se arrumando para vir cultuar a Ele, qual é a expectativa do seu coração? O seu coração transporta de alegria, de júbilo, para dizendo: uau, hoje eu me alegrei. Por quê? Porque me disseram: vamos à casa do Senhor. Será que o nosso coração está com essa expectativa em saber quem é Jesus? Ah, pastor, mas as lutas da vida nos deixam, as dificuldades, o casamento não vai bem, as lutas. Sabe por que talvez o seu casamento não vai bem? Porque de fato você nunca conheceu Jesus o Cristo, só queria se relacionar com Jesus o homem para resolver o seu problema. Você está aqui? Quem é Jesus? O Cordeiro de Deus. João, abra sua Bíblia comigo. João capítulo 1, versículo 29. Deixe sua Bíblia aberta, querido. Anote, tome nota. Seja um bereano, amém? João 1, 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria conhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer, e não apenas descer, mas permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu testifico que este é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Ele é o Cordeiro de Deus. Por que João ali, ele frisa essa palavra? Não apenas o Espírito descer, mas o Espírito permanecer, porque era comum o Espírito descer quando havia o batismo. Jesus não foi o primeiro a receber o Espírito naquele momento, mas Jesus foi o único que o Espírito permaneceu. Por isso que a palavra ela é maravilhosa e rica em detalhes. Jesus foi o que recebeu o Espírito, e o Espírito repousou, permaneceu nele. Uau! E João o reconheceu, não agora como um primo, mas como filho de Deus. A igreja não reconheceu o Cristo ainda. A igreja ainda está no Logos, o Jesus homem, que supre as necessidades. Mas quando eu estou em Cristo, eu entendo a palavra de Efésios, no capítulo 2 ou 3, se me falha a memória, que diz assim: toda bênção que eu preciso já está disponível para mim e para você nas regiões celestiais. Por quê? Porque Cristo, querido, não tem nada a ver com essa terra, porque isso aqui vai passar. Agora nós que somos filhos, precisamos entender que tudo que precisamos e necessitamos está numa outra dimensão. E qual é essa dimensão? A dimensão daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se você veio para o culto e não o adorou em espírito e em verdade, você perdeu o seu tempo. Você está aqui? Por isso que o nosso coração precisa estar em chamas. Todas as vezes que nos reunimos no nome do Senhor, Ele está presente. E isso já era suficiente para celebrarmos, pularmos e dizermos: aí está o Cordeiro de Deus. Ele tirou o pecado do mundo, me lavou, me tirou das trevas, me transportou para a maravilhosa luz do Senhor. Eu era pecador, caído, mentiroso, enganava, adúltero, drogado, mas hoje eu sou filho, e eu celebro o meu Pai. Uau!
Eu fico imaginando João na ilha de Patmos, velho, cansado, esperando a morte. E de repente, ele recebe uma visão. Suba, João. Suba aqui que eu mostrarei para ti. E ele viu uma porta diante dele. E essa porta se abre. E quando a porta se abre, querido, ele começa a contemplar, não as coisas da terra, mas as coisas que estão escondidas e ocultas nos céus, ao qual os nossos olhos não conseguem ver. E ele começa a relatar. Eu vi vários povos, tribos, línguas e nações, dizendo: hosana nas alturas, diante do trono branco, ao qual o Cordeiro estava sentado. E eles diziam: santo. E os seres viventes diziam: santo. Os anjos declaravam: santo. E havia um esplendor muito grande, tomava conta de todo o céu. Ali não havia noite nem dia, porque a glória dele entoava, iluminava toda a cidade. E ele ficou com o seu coração em chamas, dizendo: vai valer a pena. Vai valer a pena. E ele disse: quem são esses? E o anjo respondeu: esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, ainda na grande tribulação, querido, no momento mais difícil do ser humano na terra, haverá o mover, o esplendor de Cristo para a salvação. Sabe de uma coisa, querido? Nesse período, nós que somos chamados à igreja, estaremos com Ele. E nos ajuntaremos com os milhares. Eu não sei o seu coração, mas o meu coração transborda quando eu falo dessas coisas. Porque eu estarei diante do meu Senhor. E aí eu não vou mais fazer a pergunta: quem é Jesus? Os meus olhos contemplarão aquele que me deu vida, aquele que me sustentou na hora difícil, aquele que enxugou as minhas lágrimas. E ele vai dizer: vinde, bendito do meu Pai. Acabou a dor, cessaram-se as lágrimas. Hoje você reinará comigo. Ele é o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus? É o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. João capítulo 4, versículo de número 14, diz assim o texto: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem é Jesus? Jesus é a água viva. Jesus é a água viva. E não tem como um filho não beber dessa água. A mulher samaritana ia ao poço todos os dias. Você conhece esse texto. Pegar a água no poço de Jacó. Por que ela ia todos os dias? Porque aquela água que ela bebia não saciava a sua sede por completo. Mas teve um dia que ela desceu e esse dia foi especial. Quem estava aguardando ela? Jesus. Mas até então não era o Jesus o Cristo, mas Jesus o homem, porque Jesus estava falando de coisas espirituais com ela. Porque senão o Senhor dava um copo de água para ela, e aquela água ia saciar a sede dela para o resto da vida. Mas Jesus estava falando de algo mais profundo. Jesus não estava revelando a sua humanidade ali, mas ele estava revelando o seu poder sobre a vida daquela mulher, dizendo para ela: filha, se você beber da água que eu te dou, nunca mais tornará a ter sede. Nunca mais. O nosso problema hoje como igreja, como filhos de Deus, nós não temos mais sede dele. A igreja brasileira e mundial, ela entrou num ativismo religioso, ao qual o fazer é mais importante do que o conhecer.
Deixa eu dizer uma coisa para ti nessa noite. No céu você não vai fazer nada. Não vai ter trabalho lá. Mas sabe o que nós vamos fazer no céu? Contemplá-lo. A igreja de hoje perdeu a sensibilidade de contemplar quem é Cristo. Agora o fazer é errado, claro que não. Mas essa ordem não pode ser invertida. Eu contemplo, eu faço. Por que eu faço? Porque eu estou contemplando. Aí, querido, podem falar, podem julgar, podem fazer o que for. Eu estou que nem Estevão. Estão tacando pedra e os meus olhos estão aqui, ó. Ele é majestoso. Eu estou vendo ele. Mas estão te xingando, pastor. Não tem problema. Ele é tremendo. Eu sei para onde eu estou indo. Mas querem tomar o seu cargo. Ah, querido, no céu não tem cargo. No céu vai haverá filhos. E somente aqueles que conhecerem ele. Davi entendeu esse princípio, que ele ia contemplar, ele ia se prostrar. Quando nós entendermos o que as 5 virgens faziam, querido, uau, nós vamos participar do grande banquete. A questão é que a igreja está como a igreja de Coríntios, que Paulo exortava ela: ó, vocês sabem fazer bastante coisas, hein? São até inteligentes, tem umas estratégias boas, mas se esqueceram de uma coisa. O que, Paulo? A mensagem da cruz. No meio de vós tem facções, divisões, mentiras, lascívias. Sabe por quê? Porque os olhos daquela igreja parou de contemplar quem era o Cordeiro, e a água parou de jorrar naquele lugar. Todos que têm sede, venham e beba de graça. Aleluia. Você está aqui, querido? João 4,16. Você está com pressa? Você deixou um pouco do peru ainda lá assando? João 4,16. E lhes disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês judeus adoram em Jerusalém. Qual é o lugar que devo adorar? Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adorarão o que não conhecem. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação não vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. O Pai está procurando filhos que o adorem em espírito e em verdade. E o que é uma adoração em espírito e em verdade? Você já se fez essa pergunta? Sim ou não? O que é adorar ao Pai em espírito e em verdade? Deus, Ele não comunica com o homem
através da carne, nem com a sua alma, mas sim com o Espírito que em nós habita. Então há uma comunicação entre Deus e o homem através do Espírito, mas essa comunicação só acontece quando há uma verdade. Quem é a verdade? Cristo é a verdade. Quando Cristo realmente está em mim, eu consigo adorar o meu Pai em espírito e em verdade. Por isso que muitos vêm nos cultos, ou vai nos cultos da vida, e falam assim: não senti nada, o louvor estava esquisito hoje, essa música não me agrada, a palavra não estava tão fervorosa, mas não tem a ver o que sai daqui, tem a ver o que está dentro de você. Adão estava no melhor lugar e pecou. Jesus nasceu numa manjedoura que nem era dele, mas o Pai estava com ele. A questão é, querido, quem é Jesus? Jesus é o pão da vida. João capítulo 6. João capítulo 6, versículo de número 35, assim diz as Escrituras. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Que coisa interessante, querido, porque a palavra está dizendo assim, ó: nunca terá fome e nunca terá sede. Agora, por que um cristão, você que é novo na fé, é um nécio ainda? O que é nécio? Nécio é aquele que não conhece as Escrituras, não maneja bem a palavra do Senhor. Então, você está aprendendo, você precisa ser ensinado. Mas você que já tem uma caminhada, querido, há algum tempo na presença do Senhor, e você não tem fome dele, não tem sede dele, você está vazio. E por isso que você sempre tem fome, sempre tem sede. Por quê? Porque você não está nele. Porque todos que estão nele, a sua fome é saciada e a sua sede é saciada. Todos que estão nele, querido, não passam necessidades. Por isso que Mateus capítulo 6 vai dizer: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Por que é específico a palavra? Porque aquilo que é eterno é mais importante do que aquilo que é terreno. Só que o ser humano, ele é feito de crises existenciais. Porque se ele não vê o dinheiro na conta, se ele não vê o celeiro cheio, para ele não está bom. Mas Jesus nunca prometeu nada disso para nós. Na oração sacerdotal, ele orou ao Pai, dizendo assim: Pai, eu rogo a Ti, assim como eu sou um contigo, eu oro para que eles, não somente esses, mas todos aqueles que virão, se tornem um comigo, e eu serei o seu Senhor, o seu Deus. Aonde está o seu coração nessa noite, querido? Jesus é o pão da vida para a sua vida, para a sua família e para a sua casa. Quanto tempo você gasta de oração com Cristo dentro do seu lar, com a sua família? Quantas vezes você para ler a palavra de Deus com a sua esposa? Quanto tempo vocês oram? Quanto tempo você gasta com o seu filho de meditação na palavra? Você faz culto no lar, com a sua casa, com a sua família? Quem é Jesus? Ah não, eu só vou quando tem culto ou GC. Uau, meu Deus. Ainda você está na natureza do Jesus o homem. Você está aqui, querido? Ele é o pão da vida. Jesus é a luz do homem, a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. João 8, 12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue
nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que coisa tremenda e linda e maravilhosa, porque o texto é claro e diz assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue? Quanto segue a Jesus aqui? Não, vou dar um amém mais forte aí, querido. Quem me segue nunca andará nas trevas. Uau, é forte isso aqui, hein, querido? Por que você anda pecando ainda então? Cadê o anseio, o desejo, a fome, a sede por Deus, o desespero? No momento da adoração, parecemos um iceberg congelado no chão, com preguiça de levantar as mãos às vezes. Onde está o nosso coração? Ele é a luz do mundo, Ele é o pão do céu, Ele é o Cordeiro de Deus. Quem é Jesus para você? Jesus é a porta da vida. João 10, capítulo 10, versículo 9 diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é a porta, querido. Está passando por momentos difíceis na vida? Já sabe, entra nele e você vai encontrar pastagem. E como ele é o pão, ele vai saciar a sua fome. E no momento que você ter sede, ele vai ter água fresca para você. A questão é que nós procuramos recursos e cisternas aonde Cristo não é suficiente. Os cultos de hoje já não falam mais da beleza do Criador e do seu poder, mas falam em responder uma necessidade do homem apenas. Agora é errado isso? Não, mas isso não é fundamento para que te sustente na hora da angústia. Porque hoje, querido, está tudo muito bem, está tudo tranquilo, mas chegará um tempo que por amor ao nome de Jesus, vocês serão perseguidos. E é nesse tempo de calamidade, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de frieza, é nesse tempo que a luz precisa brilhar em nós e através de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, querido? Quem é Jesus? Jesus é o bom pastor. João 10, versículo de número 11, diz assim: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quem que dá a vida pelas ovelhas? O bom pastor. Quem é o bom pastor? Então tira da cabeça, querido, que é ser humano que nem a gente, assim, líder e pastor. Somente Cristo tem esse poder. Por isso que a nossa confiança precisa estar nele. O Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Me guiará por pastos verdejantes e águas tranquilas. Isso é maravilhoso, querido. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus, querido? João capítulo 11, vamos lá. Deixa sua Bíblia aberta. João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem é Jesus? A ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Lázaro havia morrido, e todos achavam que Jesus chegou tarde demais. Mas o Senhor lhes disse que Ele é a própria ressurreição e a vida. Isso só foi compreendido mais tarde, quando Jesus chamou Lázaro, ainda quando Jesus ressuscitou a si mesmo. Deus é o único que pode dar a vida e também tirar a vida. Lázaro estava morto há quantos dias? 3 dias. Jesus chega no quarto.
Lázaro fedia já, mas ele é a vida. E ele disse: Lázaro, vem para fora. Quem é Jesus? É a ressurreição. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Talvez desesperançado. Talvez você está chegando no final do ano cansado, abatido, sem muitas conquistas esse ano, com tantas lutas, dificuldades. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se hoje você conhecer a Cristo, Ele vai ressuscitar aquilo que estava morto na sua vida. E Ele vai te chamar pelo nome. E você vai sair desse lugar de luto para um lugar de celebração e vida. Quem é Jesus, querido? João capítulo 14, versículo 6. Já estou finalizando. João 14, versículo 6. Diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E todos que estão vendo a Cristo Jesus, estão vendo o seu Pai. A semelhança é a mesma, o poder é o mesmo, a beleza e a majestade é a mesma. Agora a pergunta é, querido, você está nesse caminho? Quem é Jesus? Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Uau! Quem é Jesus, querido? Jesus é a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo de número 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer muitas coisas. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles começam a produzir frutos. Não produzem apenas resultado, porque resultado é diferente de fruto. Resultado é da terra, fruto é pela eternidade. Por isso que tudo que Jesus construiu dentro de pessoas. Porque aquilo que Ele construiu dentro de pessoas não ficará na terra, subirá para a eternidade. E Apocalipse nos ensina e diz que terra e céus, essa terra e esse céu passará, e tudo se fará novo. Quem é Jesus? O grande eu sou. João capítulo 8. Uau, Jesus está aqui. João capítulo 8, versículo de número 58 diz assim: respondeu Jesus: eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Uau! Quem é Jesus, querido? O grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus qual seria o seu nome, o Senhor lhe disse: eu sou. Isso está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, mostrando a sua eternidade e poder absoluto. Jesus reivindicou ser o mesmo Deus que se revelou a Moisés. Por isso as pessoas quiseram apedrejá-lo, porque na frente dos fariseus, dos sacerdotes, Jesus disse: eu sou a mesma semelhança que o meu Pai. E o impressionante, querido, que o grande eu sou está aqui. Sabe, querido, um budista, ele se dobra diante da estátua 10 vezes ao dia. Um budista se dobra diante daquela estátua 10 vezes ao dia. O Islã, ele se dobra diante do Deus dele 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Desculpa, 5 vezes ao dia.
Um judeu se dobra diante do Deus ao qual nós servimos 3 vezes ao dia, tirando o budista e o islã, que adoram deuses mortos. Nós, que somos chamados cristãos, filhos de Deus, dizemos que adoramos em espírito e em verdade, não conseguimos nos prostrar diante do nosso Deus, sequer meia hora por dia. E sabe qual é a diferença? Os deuses deles estão mortos, mas o nosso é o grande eu sou. Mas nós o tratamos como ele estivesse morto, porque diante do esplendor e da glória dele e da sua majestade, não tem como permanecer de pé, não tem como não haver lágrimas nos olhos. Os 4 seres viventes estavam diante do Cordeiro, morto, imolado, e eles começavam a contemplar o Cordeiro morto. Penso eu na minha mente santificada, por que nosso Pai foi fazer isso com ele? Olha a situação desse Cordeiro, foi morto, humilhado, castigado. Mas aí os seres viventes viram os seus rostos e vê o grande trono branco. Mas aí eles não vê mais o Cordeiro imolado, mas eles vê o leão da tribo de Judá. E o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte: filho, aqueles que não contemplaram Jesus na cruz, o Cordeiro imolado, não saberão adorar o leão da tribo de Judá. Por isso que há uma necessidade do homem, querido, prostrar-se diante da cruz e clamar por misericórdia. Mas diante do Cristo ressurreto, o leão da tribo de Judá, uau, nós não iremos mais chorar, mas nós iremos o adorá-lo. Santo, santo. E eu vou dizer, eu posso até cantar aquela música: eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos, eu vou contemplá-lo, querido, eu vou adorá-lo, quem ele é. Quem é Jesus? Jesus é o Jeová Jireh, o Deus que proverá. Jesus é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Jesus é o Senhor Rafá, o Deus que sara. Jesus é o Senhor Jeová Shalom, o Senhor da nossa paz. Jesus é o Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. Quem é Jesus? Quem é Jesus, igreja? Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a brilhante estrela da manhã. Quem é Jesus? Ele é a raiz de Jessé, é aquele que venceu o mundo. Quem é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Ele é o grande eu sou. Quem é Jesus? Quem é Jesus? É o caminho, a verdade e a vida. Quem é Jesus? A videira verdadeira. Quem é Jesus? A ressurreição e a vida. Quem é Jesus? O bom pastor, a luz do mundo, a porta viva, o pão da vida. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Se coloque de pé em adoração, querido. Quem é Jesus?